Olá pessoal, eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos finalizar essa linha de vídeos que estamos falando sobre as fases do desenvolvimento libidinal segundo Freud. Bom, vocês podem encontrar a descrição dessas fases no texto publicado por ele em 1905, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Na tradução da Companhia das Letras, vocês podem encontrar no volume 6, que, de acordo com as cores, é azul marinho. É o primeiro texto do livro, vale muito a pena e importante a leitura também. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos finalizar esse desenvolvimento das fases. Falamos anteriormente sobre a fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e agora vamos finalizar com a fase genital. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, vou deixar abaixo deste vídeo para que você possa pegar a sequência e também compreender sobre o que nós estamos falando. Bom, a fase genital é a última das fases. Ela se inicia por volta dos 9 anos de idade. Em outros locais, a gente vai falar no senso comum, outras abordagens, que seria já o início da pré-adolescência. Mas nós vamos falar da adolescência em si, na fase genital. Como o próprio nome sugere, se nós estamos falando que as fases é um deslocamento de zonas erógenas do corpo, onde eu sinto o prazer está mais evidente, a fase genital, realmente nós vamos chegar às partes reprodutoras, aos órgãos sexuais. Então, o período Então, neste momento, nós vamos falar sobre o prazer ligado à reprodução. A partir desse momento é que começam todo aquele turbilhão de hormônios, tanto nas meninas quanto nos meninos. Nós temos a chegada da puberdade. E a puberdade traz consigo muitas dificuldades, porque ali a gente vai poder viver um processo de luto, porque é um momento de perda, de crescimento. É um processo de luto porque eu preciso abrir mão de um corpo infantil para a chegada de um corpo que está se transformando e amadurecendo. E isso causa um certo estranhamento, porque é um período, é um limbo a adolescência, onde eu não sou mais criança, sou velho demais para algumas coisas, mas também não sou adulto, sou novo demais para outras coisas. Então, dependendo de como é um ambiente familiar, é um momento de muita confusão, de muito. De Eu costumo usar um exemplo que acho que vai ficar mais claro. A adolescência, a fase genital, ela é uma montanha russa. Para Freud, ele vai se utilizar da fase genital para todo o longo da vida. Então, nós temos esse início na adolescência, mas também as repetições que vão acontecer já na vida adulta. É uma fase extremamente delicada, porque é justamente na última que todas as fixações anteriores começam a surgir. Então, como nós falamos de algumas fixações presentes na fase oral, como os transtornos alimentares, as feridas que o sujeito pode provocar a si mesmo, questões relacionadas ao uso de drogas, né, a toda aquela estimulação presente na zona oral, ela passa a vir com intensidade agora na fase genital. É o momento que nós conseguimos perceber esses distúrbios acontecendo nas crianças, é quando aquilo já vem para ação. Você percebe um grande prejuízo presente nesse momento. Assim como também toda a dificuldade da fase anal presente. Então, você vai ver muita dificuldade sobre reconhecer em si as coisas que produz, o que faz. O adolescente, talvez ele ainda não tenha um controle do dinheiro por conta de não estar trabalhando, alguns já começam a ir por trabalho, e aí a gente também já tem essa relação envolvida, outros ainda não, mas que também vai ter ali algumas fixações aparentes, distúrbios, né, intestinais presentes. Então, é uma fase que você consegue perceber as fixações anteriores.
assim como sobre a sexualidade, a relação com o outro, o grupo de amigos. Lembra do período de latência, o quanto ele é importante? Na adolescência, fazer parte dos grupos, a que grupo eu pertenço, são questões que ficam muito evidentes. Assim como para o adolescente, ele passa a ter uma quebra muito grande de como ele via o mundo, porque antes ele via através dos olhos dos pais e agora ele passa a ter a sua própria visão. Então é um momento em que ele vai perder ali aquela questão de alguns medos, porque ele vai entender que aqueles medos que eram apresentados eram os medos dos pais. Então ele passa a entrar no momento em que ele pode tudo, que ele consegue tudo. Onipotência e onisciência ficam muito evidentes. Por ser uma fase conturbada ali de transformação, de transição, o ambiente onde esse adolescente está faz toda a diferença para como ele vai conseguir lidar, né, com as frustrações que o mundo vai oferecer. Neste momento, os pais deixam de ser os heróis e agora eles passam a ter um olhar diferente. O adolescente começa a discordar muito desses pais por conta de que agora ele quer ter as próprias impressões sobre gostos, sabores, mas ao mesmo tempo ele ainda é um pouco confuso sobre quem ele é. Então ele vai tentar pertencer a um grupo. E aí tem toda aquela demanda de pertencimento, quem eu sou, que eu vou abrir mão para estar, quem eu tenho que parecer. Então é um momento bem delicado e que essa repetição das relações que aconteceu anteriormente se intensificam ainda mais, porque os romances começam a surgir, né? Os primeiros namoros vão ficando ali evidentes. Isso quando a gente não tem outros rompantes, como gravidez, como casamentos, coisas que normalmente a gente esperaria hoje em dia que fosse um pouco mais para frente na vida adulta e não tão na adolescência, ali nos primeiros anos, 12, 13, 14, 15 anos. E sabemos que hoje, infelizmente, isso tem acontecido com mais frequência, o que já denuncia também um ambiente familiar. Se não estamos falando de uma cultura, claro, né, pensando nos primórdios brasileiros que vivemos, né, isso já seria mais antecipado. É claro que também a fase genital, ela não é só sobre a adolescência, ela também vai pertencer ali à vida adulta, aos primeiros anos da vida adulta, que ainda estamos ainda nessa transição de amadurecimento, o se formar, escolher uma profissão, que profissão seguir. Então, as repetições daquilo que eu vivi, as experiências que eu cresci na primeira infância, elas explodem agora, elas emergem agora e as dificuldades vão ficando mais evidentes ainda, né? Sobre quem eu vou representar, quem eu sou, eu vou poder escolher uma profissão própria, eu vou ter que seguir com algo da família, já que tenho uma expectativa sobre quem eu vou ser, né? Como que eu vou poder dizer que às vezes não quero muito bem aquilo. Então tudo isso é bem delicado, bem intenso. Por isso que o atendimento de adolescentes também é fundamental, para que ele possa encontrar um lugar que ele ganhe voz, que ele entenda que ele possa falar sobre aquilo que ele sente, sobre o que ele pensa, e para que ele consiga também aprender a lidar com as frustrações do dia a dia que vão acontecendo. Porque o adolescente tem muito essa ideia de que, se eu conseguir, eu faço, né? Ou os pais não fazem isso porque não querem. E isso eles vão entender mais na vida adulta, de que aquilo que às vezes ele gostaria não foi possível por outras demandas, porque não é só querer para algo acontecer, existem também questões burocráticas, financeiras, dinâmica cultural, dinâmica econômica, né, do momento, enfim, outras varianças que também contribuem para que a gente conquiste algumas coisas, para que a gente faça algumas coisas, ou principalmente se a gente tem algumas ações. Também falando sobre relacionamentos, isso pode ficar um pouco mais evidente ali, né, de cobranças, né? Então, seja um relacionamento caótico, o adolescente pode cobrar a mãe ou o pai por uma separação, porque a vida é um caos, e às vezes não consegue ainda entender as dificuldades que é sair de um relacionamento. Mas isso já tem um impacto enorme
internamente. Então, é um momento muito importante, é um momento onde nós temos um índice muito grande também da perda da vida. Então, é um momento para se ter uma atenção maior. E aí, quando a gente chega na vida adulta, que ainda também é fase genital, aí eu vou continuar repetindo as relações. Se eu tiver a oportunidade de ir para uma análise, de pensar sobre elas, eu vou conseguir então refletir e ter outras ações. Caso eu não tenha ido, então todas as fixações, as dificuldades, elas vão perdurar, né? E vão continuar ao longo da vida ali trazendo muitas dificuldades e sofrimento. É claro que também teriam muitas coisas para pensar sobre a fase genital, né? A questão também envolvida sobre o sexo, como se colocar. Nós temos um período, principalmente na adolescência ali, de uma hiperestimulação agressiva e afrontosa com pornografia para os meninos, essa coisa de que tem que mostrar uma masculinidade. Nós temos uma castração muito grande para a menina, porque ela não pode sentir, ela não pode falar, ela não pode viver, tudo é muito proibido e isso vão gerar conflitos na hora que essas duas pessoas se encontram. Então a gente tem também problemas sexuais muito aparentes ali, de acordo com as fixações. Então, transtornos alimentares, transtornos sociais, de relacionamentos, muitas pessoas acabam indo para relacionamentos abusivos, dificuldade no emprego, dificuldade de reconhecer a si, dificuldade de falar, tudo que fixou explode na adolescência e aí algumas coisas vão ficando mais complicadas conforme os anos vão passando e a entrada da vida adulta. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e é claro, se você tem gostado, permaneça para os nossos próximos vídeos e a gente se vê em breve num próximo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau!